e fiz muita, até 2016, mais ou menos, eu fiz muita coisa para defender trabalhador por assédio moral, e eu tenho vários, tem até aqui, se eu entrar no site lá, você vê meu nome lá, várias denúncias, né, de assédio moral. Uma que eu falei foi na Casa da Moeda. Cheguei a falar, né, na Casa da Moeda. Né? Não, Mas fala pra quem falou tá em off só. assistindo. A Casa da Moeda é um economista recém-admitido, né? Ele, depois do concurso público, foram 3 que foram aprovados, aí os 3 foram para a dinâmica de grupo, né? E um deles foi escolhido para trabalhar com presidência. E ali ele descobriu que eles seriam laranja. Eles desviavam o presidente da Casa da Moeda, na ocasião, não vou dizer o nome não, era o presidente da Casa da Moeda em 2011, junto com o departamento jurídico, né? Eles desviavam de verba, dinheiro, para os bancos suíços para o nome da filha do presidente. E aí esse economista percebeu isso. Daí ele começou a ser assediado moralmente, violentamente, a ponto de tirarem o computador dele, isolar, botar galinha morta em cima da mesa, pegar uma pessoa homossexual para ficar dando cantada, e vai por aí. E essa pessoa acabou adoecendo e foi demitido antes dos 90 dias. Aliás, quando fez 90 dias, né, período de experiência, foi demitido. Só que nessa altura, como eu soube do caso, eu já tinha entrado com a denúncia na Comissão de Ética da Casa da Moeda do Brasil. E onde você foi parar? Pois é, aí o que aconteceu? A Comissão de Ética votou integralmente pelo retorno desse trabalhador. E o presidente da ocasião já tinha sido preso, junto com o departamento jurídico, mas o empregado estava demitido. Os 90 dias. O presidente já tinha sido demitido por causa da denúncia que tinha sido feita na Comissão de Ética, que votou pela volta do trabalhador, com todos os direitos, etc. Aí o segundo presidente, o então presidente que substituiu o que foi preso, entrou Polícia Federal lá na Casa da Moeda a partir dessa denúncia que eu fiz. E aí o segundo presidente me chama, porque ficamos esperando pelo retorno desse economista durante 2 anos, ia fazer prescrição bienal, que aí perde todos os direitos. E aí o segundo presidente me chamou, junto com o empregado. Eu fui o denunciante junto com o empregado. E prometeu o retorno. Aí eu falei para o presidente, o segundo presidente. Falei para ele, olha, semana que vem faz prescrição bienal. Eu tenho uma ação judicial pronta para entrar contra a Casa da Moeda. Você está me enganando? Ele falou, não, jamais. Pode ficar tranquilo. Aí que eu tenho o maior arrependimento da minha vida, né? Eu acreditei nesse presidente, que o engenheiro, o economista ia voltar a trabalhar normalmente com todos os direitos, né, em função do que aconteceu. Eis que foi uma grande farsa. Eles estavam correndo com um procedimento administrativo em paralelo, né, ameaçaram vários empregados para darem testemunha falsa e anularam a decisão da Comissão de Ética. Isso, além de tudo, é ilegal. Entendeu? O procedimento administrativo interno da empresa não é soberano sobre a decisão da Comissão de Ética, que é lei. Mas eles fizeram isso. Anularam hierarquicamente um procedimento inferior, anularam o procedimento superior, você entendeu? A decisão da Comissão de Ética seria soberana. O procedimento administrativo anulou com fraude. E eu tenho todas as provas disso. Mas, infelizmente, isso está rolando até hoje. Ainda está na justiça. Ainda está. O que aconteceu? Essa informação é importante. Ministério Público do Trabalho, eles entendiam perfeitamente a situação, mas é Ministério Público, o Wesley Sérgio. Ministério Público não defende um trabalhador. É público. Então, teria que defender uma classe, um grupo de trabalhadores. Entendeu? Essa situação só foi revertida há uns 4 meses atrás. Eu insisti tanto, e provei que principalmente numa grande empresa, quando existe o assédio moral sobre um empregado, numa grande empresa, quando existe assédio moral sobre um empregado, eu consegui provar, com tese de doutorado, que ela já está institucionalizada. E provei pelo histórico da própria Casa da Moeda.
que antes aconteceu várias denúncias de assédio moral individual e depois continuou acontecendo, tudo individual. Então eu consegui caracterizar Uma até classe. o assédio moral institucionalizado dentro da Casa da Moeda do Brasil. Não tem problema nenhum de dizer. Eu fui até ameaçado de morte há muitos anos atrás, mas não tenho medo de dizer. Porque eu tenho uma denúncia, né, no Ministério Público e não fiz questão nenhuma de enganar. Ela é verdadeira. Então, há 6 meses atrás, a última procuradora que analisou, até esqueci o nome dela agora, está no site lá, no meu computador, acesso na hora. Ela aceitou a denúncia individual. Então, nesse momento, agora eu estou aguardando para ser de novo chamado para uma nova audiência, porque o que antes o Ministério Público não conseguia aceitar, porque a denúncia era individual, eu agora consegui caracterizar como sendo institucional. E aí vem a jurisprudência, né? Sim. Então, hoje eu converso com os meus amigos, né? E sempre que existe alguma live sobre assédio moral, sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso. Olha, até 4 meses atrás, ninguém conseguiria sucesso fazendo uma denúncia individual no Ministério Público do Trabalho. Você pode conseguir na Justiça, mas no Ministério Público não conseguia. Esse paradigma foi quebrado. Tem um procurador, Wilson Prudente, doutor Wilson Prudente, ele ficou tão comovido com a situação que eu levei, que ele chegou para mim e disse assim, ele me chamava de doutor, né, porque engenheiro, enfim, mas eu estou dizendo as palavras, eu falei assim, doutor Ivan, eu entendo perfeitamente o que aconteceu, mas o Ministério Público não pode fazer, é um Ministério Público, nós não podemos defender. Mas o senhor faz o seguinte, entre na Justiça contra a Casa da Moeda e me chame para ser testemunha do seu caso, do seu chamou de cliente, né? Eu vou dizer a verdade, na verdade é meu filho. Eu não queria falar porque eu me emociono. Sim. Mas não vou chorar não, vou me controlar. E ele falou, me chame que eu vou ser testemunha desse caso. Porque ele, inclusive, ele chegou a entrevistar os gestores da ocasião da Casa da Moeda. E ele percebeu tudo, a fraude, percebeu tudo. Só que o Ministério Público não podia fazer nada. Pois eu recorri à Justiça. Aí meu filho foi novamente para perícia. Porra, é um conluio. Desde lá do início é um conluio. O perito atestou que meu filho tinha uma doença pré-existente. Laudo errado. Na hora que eu fui na perícia, na hora da perícia, nós entendemos que o perito estava tão simpático, parecia que ia dar um laudo todo favorável, né? Mas a simpatia dele era totalmente falsa, né? Ele deu um laudo que ele tinha doença pré-existente. E aí eu denunciei esse fato, eu denunciei de novo no Ministério Público. Aí que eu consegui reverter essa história de que o Ministério Público não aceita denúncia individual. Agora eles vão aceitar a denúncia individual, sim, como sendo institucionalizada. Porque é muito conluio. Muito conluio. Esse trabalho é muito bacana o que você está fazendo. Muito conluio. Olha só. Ele estava de licença médica, com psiquiatra e com psicólogo. Ele conseguiu, do médico do trabalho da Casa da Moeda, o acidente de trabalho. Caracterizou acidente de trabalho. Ele teve CAT. Com CAT, internado, doente. Ele ainda foi demitido. Como é que você consegue imaginar um negócio desse? Uma pessoa que é demitida doente com comunicado de acidente de trabalho. Ainda assim ele foi demitido. E aí depois eu descobri que o próprio perito... Aí o que aconteceu? Ele foi para a perícia. Aí o perito disse que o laudo dele, da CAT, era inválido, que não valia mais para nada. Só que ele já estava demitido. E aí ele não conseguia entrar na empresa para pedir um médico que fez a CAT fazer mais alguma coisa lá que também era desnecessária. Então você veja o tamanho da maldade, né? Depois eu descobri que esse perito também era comprado. É um conluio que existe. Presidente, entrou outro, departamento jurídico, foi uma porrada de gente demitida, Polícia Federal entrou lá dentro, foi uma confusão tremenda. Mas a vítima, aquele que descobriu o roubo, nunca mais voltou a trabalhar nessa empresa. Faz outras coisas, mas nessa empresa não voltou mais.
E isso acontece todos os dias. Isso acontece com muita gente. Mas hoje o Ministério Público, eu tenho esse orgulho de dizer, né? Eu consegui quebrar esse paradigma. Olha, eu tive com o Rodrigo Janot, que era procurador-geral, né? Rodrigo Janot. Eu tive no Planalto, te falei isso lá embaixo, eu tive no Planalto com a Dilma Rousseff. Num dos momentos de desespero. Foi atendido por ela. Fui atendido por ela, mas ela foi assim, muito rápida. Cara, eu entrei no site do Planalto, fiz a denúncia, mandei todas as provas que eu tinha de fraude, os e-mails que eu tinha, mandei tudo. Aí a advogada me ligou, estava sensibilizada. Ela disse para mim, ó, o senhor pode vir aqui no Planalto conversar comigo, com a presidenta. Cara, quando eu digo isso, eu não vou chorar não, porque eu já chorei muito por causa disso, mas eu vou me controlar. Nós não podemos pagar sua passagem, estadia nem nada. Mas eu fui num dia e voltei no mesmo dia. Não tive que fazer sua passagem e volta. Aí a advogada me atendeu. E a Dilma veio conversar comigo. Conversou rápido, foi coisa de 2 minutos. Mas o tapinha que ela me deu aqui nesse ombro, eu sinto até hoje. Ela falou, vou te ajudar. E aí encaminhou meu caso para o Ministério da Fazenda. Na época era o Mantega. O processo estava arquivado naquela ocasião. Aí foi desarquivado, foi quando eu caí na mão do procurador Dr. Wilson Prudente, que ele travava uma luta intensa, né, naquela época contra o racismo, né, porque ele era um procurador negro, né, e ele tinha uma luta grande contra o racismo. E comprou minha briga, né, do assédio moral. Foi ele que me disse isso. Entra na justiça que eu vou lá depois, por favor. Só que quando eu entrei na justiça, o juiz não teve audiência. O juiz, sem audiência, leu a petição do advogado que contratei, jogou para o perito. Aí a perícia demorou 4 anos. Mais de 4 anos, Wesley, para acontecer a perícia. Quando eu fui, vou repetir, o perito todo, né, fanfarrão. Aí eu falei, porra, legal, abracei meu filho, legal, tá, vai dar certo. Quando veio lá, doença pré-existente. Não existe, né? Como é que um psiquiatra vai constatar doença pré-existente em 5 minutos? Isso não existe na psiquiatria. Depois eu conversei com outros médicos psiquiatras. Isso não existe. O cara tinha que fazer muito estudo. E É loucura. assim. O caso do teu filho teve você que sabe da lei, sabe de E procurar. quanta coisa Muitos trabalhadores não tiveram nem foi metade que eu disso aí. falava, isso que eu falava. Não é fácil, não. Mas hoje está muito melhor, né? Hoje nós temos campanhas de conscientização, né? Não, hoje Nós tá. temos os gestores Tem canais, né, sendo hoje de penalizados. denúncia. Ver o que aconteceu com o cara da Caixa Econômica, né? Exato. E agora, como você falou, né? Cipa mais, né? Emprega mais mulheres, né? A coisa Tá melhorando. melhorou muito.